Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu consigo fazer a tabulação de palavras. Aqui nesse caso a gente vai trabalhar especificamente com dados de análise sensorial, onde os avaliadores incluem para cada amostra os descritores aromáticos mais intensos. Aqui eu tenho um exemplo dos dados que eu vou trabalhar, tá? Onde na ficha cada avaliador sugeriu 3 descritores para cada amostra e nesse vídeo a gente vai ver como fazer essa tabulação. Antes da gente começar a fazer a tabulação propriamente dita, eu trago aqui um exemplo de uma ficha para análise sensorial descritiva. Essa ficha não foi a mesma utilizada para aqueles dados, mas uma ficha muito semelhante. A montagem desses dados é o passo fundamental, é o primeiro passo muito importante para que a gente faça a tabulação. Então, a gente consegue observar que tem aqui o degustador, né, ou o avaliador, tá? Esse campo também vai ser incluído como uma coluna. Então, aqui, ó, quando a gente olha a tabulação dos dados, a primeira coluna é sempre a do avaliador, tá bem? Depois, a próxima coluna vai ser a amostra, tá? A próxima coluna vai ser a amostra. Então, a gente pode observar que tem avaliador, a amostra. Então, cada amostra vai estar numa linha diferente. E sempre na primeira coluna nós vamos informar o código do avaliador, né? Na análise sensorial nós muitas vezes não trabalhamos com o nome do avaliador, até para preservar a identidade, né? E a gente acaba utilizando um código. Nesse caso aqui foi o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí em diante. Tá? Então, as próximas colunas vão ser, né? Então, essas variáveis dependentes, intensidade de cor, tonalidade, intensidade. Né? Aqui eu trabalhei com a ficha de vinhos tintos, foi a ficha que eu utilizei no meu estudo de doutorado. E aqui os dados que a gente vai trabalhar é uma ficha um pouco mais sucinta. A gente trabalhou com jeans, né? Foi TCC de um estudante de enologia, o Cássio, né? E que a gente tem a intensidade, a qualidade, primeiro descritor, segundo descritor, terceiro descritor, álcool, persistência, equilíbrio, qualidade e aqui a nota. Nesse caso, como alguns avaliadores não atribuíram a nota, até depois a gente não vai considerar. Mas enfim, retomando, a gente não vai tabular nesse vídeo os dados quantitativos, tá? A gente vai trabalhar apenas os dados qualitativos, que nesse caso aqui são os descritores. Então vamos começar a tabulação desses dados qualitativos. Tá? A gente vê que tem uma riqueza de dados bem interessante. Então como que a gente vai fazer? A gente vai copiar essas 3 colunas aqui para uma planilha em separado. Tá? Copiamos. E agora nós vamos juntar esses dados numa única coluna, tá? Eu sempre utilizo o Shift do nosso teclado para ir selecionando e o Ctrl ele vai até o último registro, ó. Aí a gente vai cuidando para ver até onde vai, né? Alguns avaliadores sentem um pouco mais de dificuldade para incluir, né, um descritor, então alguns acabam deixando em branco, tá? Ó, a gente vai selecionando com o Shift, o Ctrl, ó. Aqui vejam que a gente já nem está mais identificando quem são os avaliadores, tá? Não tem o código. Então a gente pegou as 3 colunas, tá? Que diziam aqui primeiro, segundo, terceiro descritor. A gente fez uma coluna única, vou colocar aqui como descritores. E agora a gente pode apagar dessa segunda planilha, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos selecionar esses dados, ó, Shift, Ctrl, para baixo. Tá? A gente vê que deu 241 linhas, tá? Não é o objetivo a gente trabalhar com esses dados tão grandes, a gente vai organizar esses dados. Primeiro, a gente personaliza a classificação, tá? Classificando descritores,
tá? DA a Z. Vimos aqui, vou dar um zoom para facilitar, né, que entre os descritores existem alguns repetidos, né? Álcool, alcoólico, né? Baunilha aparece mais de uma vez, café aparece mais de uma vez, caramelo, chá, cítrico aparece bastante. Agora o que nós vamos fazer? Vamos selecionar esses dados aqui. Vejam, zimbro aparece bastante, vinoso aparece bastante, tá? Bom, feita essa organização então dos dados, agora nós vamos precisar remover as duplicatas, ou seja, não é do nosso interesse quantificar álcool, alcoólico mais de uma vez, sendo que significam a mesma palavra, né? Então a gente vem aqui em dados, remover duplicatas. A gente vê que está selecionada a coluna de escritores, clicamos em OK, 169 valores duplicados encontrados e removidos, ficaram 69 valores exclusivos. Ou seja, sem filtrar, a gente sabe que tem 69 descritores. A gente não vai fazer esse filtro nesse momento, tá? A gente até observa que tem frutado mais de uma vez, álcool mais de uma vez. E aí o que acontece? Álcool aqui foi escrito sem o espaço depois. Já aqui, ó, se a gente observar, ele tem um espaço. Então é por isso que ele quantificou a mesma palavra duas vezes, assim como ocorreu no alcoólico. Ó. Aqui nesse caso o alcoólico tem o acento no O e aqui, por um erro de digitação, foi escrito no A. Então, depois que a gente fizer a quantificação utilizando os códigos do Excel, a gente vai fazer esse pente fino, digamos assim. Agora, então, a gente vai começar a puxar, tá? Vamos voltar aqui para a nossa matriz de dados. Tá? A gente observa que são 5 amostras diferentes. 147, 264, 903, 511 e 880. Vamos começar pela 147, tá bem? Eu vou colocar uma linha a mais aqui. 147. E aqui a gente vai observar que tem o primeiro descritor, segundo descritor e o terceiro. Vou fazer a mesma coisa aqui. Primeiro descritor, segundo descritor e terceiro descritor. Esse primeiro tratamento de dados aqui pode parecer um pouco complicado, mas depois a gente vai ganhar tempo. Ou seja, a gente não vai ficar contando na tabela, ficar procurando na tabela, né, quantas entradas para abacaxi em calda teve no 147, e se teve, né? Então, no primeiro momento a gente vai quantificar isso. A gente vai usar a fórmula igual conte.ces, tá? Essa fórmula ela vai contar o número de células baseado em alguns critérios, tá? Quais são os critérios que a gente vai considerar? Tá? Que seja abacaxi em calda e que seja da amostra 147. E aqui que esteja no primeiro descritor. Tá? Então a gente vai escrever igual conte.ces, abre parênteses, aí a gente vai selecionar o primeiro critério, tá? O primeiro intervalo de critérios. Tá? O primeiro intervalo de critérios pode ser aqui o da amostra. Tá? Então a gente vai na planilha ao lado e pode selecionar, tá, esse intervalo aqui onde diz das amostras. Agora, muito importante que a gente fixe esse intervalo. Como que a gente faz isso? Clicando em cima da célula, aqui no intervalo onde a gente está digitando, a gente vai apertar F4. Ó. Observe que tem, ele fica com cifrões, né? Antes do B e antes do 2, e antes do B e antes do 81. Ou seja, quando eu arrastar tanto para o lado quanto para baixo, o intervalo ele não vai deixar de ficar selecionado. Tá bem? Aperto ponto e vírgula. O critério que a gente vai selecionar, nesse caso aqui, vai ser o 147. Tá bem? Então a gente seleciona o intervalo de critérios, os números das amostras, e o critério é a amostra 147. Aqui, novamente,
a gente vai fixar, tá? Vejam que ficou o cifrão antes do B e antes do 1. Basta apertar F4. Eu vou apertar F4 mais de uma vez para que vocês vejam. Ó, quando eu aperto mais de uma vez, ele vai fixar apenas a linha. Então, se eu correr para o lado aqui, ele vai acompanhar a coluna. Então, ele vai ser B, C, D, E, tá? Mas a linha vai ser a mesma. Eu posso arrastar para baixo que não vai alterar. Se eu aperto mais de uma vez, ele vai fixar apenas a coluna. Então, se eu arrastar para baixo, ele vai mudar a linha. Nesse caso, como a gente vai considerar aqui para as 3 colunas apenas 1, 4, 7, eu vou deixar ambos fixos, tá bem? Vou apertar ponto e vírgula mais uma vez. Agora, o segundo intervalo de critérios. Eu tenho que selecionar todos os primeiros descritores, tá? Todos os primeiros descritores na planilha ao lado. Então, eu venho aqui, seleciono. Eu estou indo com o mouse aqui, tá? Não estou fazendo o esquema do Shift ali, mas dá no mesmo. Eu venho aqui, seleciono todos os primeiros descritores até lá embaixo. Tá? E aqui eu vou fixar de um modo diferente. Vejam, eu cliquei aqui em cima, aperto F4 uma vez, F4 novamente, F4 mais uma vez. Por quê? Aqui Perdão, eu vou apertar 2 vezes, tá? Eu vou deixar apenas fixo a linha. Por quê? Porque quando eu for fazer do segundo descritor, ó, vejam, o cifrão está antes do número, tá? Quando eu for fazer do segundo descritor, ele vai puxar para o lado e já vai considerar que é para selecionar todos os segundos descritores, tá bem? Pode parecer um pouco confuso no início, mas depois vai ficar mais fácil de entender. Ponto e vírgula. O critério 2, o critério 2 que a gente vai utilizar é o abacaxi em calda. Aqui a gente vai fixar de um modo diferente também, tá? Se eu apertar F4 apenas uma vez, ele vai selecionar o abacaxi em calda para todos, então a gente vai fazer errado. Se eu apertar uma vez apenas, tá? Ele vai selecionar, ele vai fixar a linha. Não nos adianta. A gente precisa fixar a coluna, tá? Então o cifrão, vejam só, vai ficar antes do A3. Feito isso, eu fecho parênteses e posso dar o Enter, tá? Observamos aqui que ele não achou nenhuma entrada para abacaxi em calda, o primeiro descritor, para o 147. Agora a gente pode clicar 2 vezes, né? Aqui no quadradinho, né? Vou dar um zoom aqui, tá? Que seria a mesma coisa que a gente arrastar todas para baixo, tá? Clico 2 vezes e observo que já há algumas entradas. Para alcoólico tem 2 entradas, amadeirado tem 1 entrada, para café tem 1 entrada, tá? E aí a gente pode fazer essa verificação, né? Sempre é válido. Eu sempre gosto de utilizar os filtros aqui, tá? Então eu vou selecionar apenas o 147, né? Para facilitar. E aqui, primeiro descritor, alcoólico, tem 2 entradas. Então a gente colocou o Excel para trabalhar para a gente. A gente não precisou tá procurando, tá contabilizando, que seria muito demorado e seria bem fácil da gente errar, né? Bem fácil da gente errar nesse sentido. Bom, aqui a gente fez do primeiro descritor. Agora eu posso arrastar para o lado para ver o segundo e o terceiro descritor. Arrastei para o lado aqui. Ó. Aí qual é a diferença entre essas fórmulas? Aqui ele está selecionando, vai selecionar sempre o critério, o mesmo critério lá, tá? Que é o número da amostra, tá? O intervalo das amostras aqui, a coluna B, e o critério é o 147, tá? Então isso aqui se manteve, tá? Ó, isso aqui e isso aqui se manteve, tá? Agora eu deixei fixo apenas a linha
né? No segundo intervalo de critérios, tá? Por quê? Porque o segundo intervalo de critérios tem a ver com o segundo descritor. Se a gente trabalhou com a coluna E no primeiro, a gente trabalha com a coluna F no segundo, tá? Já o critério segue o abacaxi em cauda, porque eu deixei fixo apenas a coluna, tá? Ó, posso dar um Enter aqui e vou clicar para baixo. Observem, ó, aqui o alcoólico já não teve nenhuma citação como segundo descritor. E quando a gente clica aqui em cima, ó, a gente vê que ele está puxando corretamente. Ó, café teve mais uma citação, canela teve a primeira, doce teve 3 citações como segundo descritor. Tá, vamos ver aqui para baixo. Pimenta do reino teve mais uma citação. Para o terceiro descritor, a gente faz uma breve verificação. Tá? Se o primeiro descritor puxou o E, o segundo puxou o F, o terceiro vai puxar a coluna G da planilha 1, que é o terceiro descritor. Tá? Então, ele fez certo e ele está puxando o abacaxi em calda. Agora, o que a gente vai fazer? Clica 2 vezes aqui e a gente observa. Ó, álcool teve uma citação, baunilha teve uma citação, doce teve 2 citações. E agora, para a gente quantificar isso, a gente cria uma coluna ao lado, né? Total, que vai ser bem simples. A gente vai fazer uma fórmula da soma. Igual, soma, abre parênteses, esse intervalo aqui. Tá? A gente viu que o abacaxi em calda teve 0. Clicamos aqui para baixo e ele faz a soma. Eu gosto de deixar numa cor diferente, que aí facilita a nossa visualização. Tá bem? Vamos fazer isso aqui, a gente ganha espaço. Depois a gente vai vendo, ó, doce teve 5 citações, especiarias 4. Depois a gente começa a ter uma ideia do panorama. Ó. Neutro teve 7 citações. Depois a gente vai ter uma ideia do panorama desses produtos, né, das diferentes amostras. Agora a gente pode copiar essas primeiras 2 linhas aqui. A gente vai mudar o número da amostra agora. Né? A próxima é a 264. Então a 264 a gente vai copiar. Tá? Como é que eu vou copiar a primeira entrada do primeiro descritor da 147? Eu clico aqui em cima uma vez só e aí eu venho aqui, ó, na barra de fórmulas, copio o texto, Ctrl C, aperto ESC para sair, tá? Clico em cima da célula que eu quero trabalhar, venho na barra de fórmulas, Ctrl V. Agora o que a gente vai fazer, gente? Vamos interpretar essa fórmula aqui. Esse primeiro intervalo de critérios tem a ver com o primeiro descritor. Tá? O primeiro descritor, né, é essa coluna aqui, ó, a coluna E. Tá? O critério 1, tá, significa, nesse caso, o número da amostra. Que aqui a gente está selecionando a 147 e agora a gente vai precisar trabalhar com a 264. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vê que está selecionando Plan 2, B1, a gente observa que ela está na coluna F, a gente só muda o B pelo F. Tá? O restante da fórmula vai seguir o mesmo, tá? Porque daí a gente vai estar selecionando a coluna E da outra planilha lá, que são os primeiros descritores, e o critério é o abacaxi em calda. A gente pode dar o Enter, a gente pode arrastar para o lado aqui, que a gente vai ver que vai mudar, ó, do E para o F para o G. E aqui a gente também pode copiar essa já da soma. Selecionamos aqui e clicamos 2 vezes. Ó. Vejam, os produtos já são diferentes, ó, já tiveram tabulações diferentes. O termo álcool foi citado 2 vezes, enquanto na amostra anterior não foi citada nenhuma. O termo doce foi citado 5 na primeira e 6 na segunda. Especiarias 4 contra 3. Floral teve 5 citações, então a gente já tem uma diferença
bem legal, né? O termo neutro foi citado 8 vezes, tá? Então assim a gente já começa a fazer, a observar essas diferenças aqui. Vamos para a próxima amostra, que é a 903. Eu vou copiar elas aqui. Vou pegar aqui, ó, novamente, a primeira entrada do primeiro descritor, vou copiar a fórmula, vou apertar ESC, vou clicar em cima da célula, venho na barra de fórmulas, e aqui agora, em vez de selecionar o F1, eu vou selecionar o J, tá? Observem, ó, o J tá aqui, ó. Vou arrastar para o lado, vou copiar essa fórmula da soma aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente conseguir fazer um comparativo. Ó, alcoólico 2, 1, 3. Vamos ver algum outro. Chocolate aqui teve 2 entradas, 1, 0. Doce 5, 6, 5. Especiarias 4, 3, 2. No floral 2, 5, 5 entradas. Esse aqui já é bem menos neutro, a gente consegue observar isso. Tá? E essa amostra aqui, a 264, teve 4 entradas para zimbro contra 2 entradas das outras amostras. Tá bem? Então, vou continuar aqui, tá? Vou acelerar um pouquinho para a gente ganhar tempo, né? Então, vamos a próxima amostra vai ser a 511. Copio o texto da primeira entrada, do primeiro descritor. Agora, em vez de J, vai ser N. E aqui, finalmente, a gente encontrou o abacaxi em calda. Tá? A gente arrasta para o lado, para ver se teve mais alguma entrada. Não teve. Copiamos a fórmula da soma. Importante, como a gente não deixou fixo, tá? A gente não fixou nada aqui nessa fórmula da soma, quando a gente arrastar para o lado, arrastar para baixo, ela vai entender que é para fazer o mesmo movimento. Aqui uma nova tabulação. E vamos aqui para a última amostra, tá? Que faltou, que é 880. Em vez do N, né, a gente vai usar o R. Copia a fórmula do total. E tá feita essa tabulação bruta. Eu gosto de sempre nomear essa planilha como os dados brutos, tá? Então vou colocar aqui descritores brutos, porque agora a gente vai começar a fazer o pente fino, digamos assim, para apagar tudo que tiver repetido. Agora, então, nós vamos criar uma planilha ao lado, né? Vai ser dos descritores tabulados, digamos assim. Vamos colocar descritores. Tá bem? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar apenas os totais de cada uma delas, tá? Descritores. Ó, como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui em cima, ó. Seleciono toda a coluna. Fico apertando Ctrl e clico em cima de cada coluna que eu quero. Tá? Vejam, consegui selecionar as colunas que eu gostaria. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, quando a gente faz isso, ele perde qualquer vínculo com a tabela anterior. Tá? Então, a gente pode mexer nessa tabela aqui que não vai alterar tudo que a gente fez. Tá? Eu sempre recomendo a gente não mexer aqui em nenhuma fórmula. Tá? Porque a gente colocou o Excel para trabalhar para a gente. Agora a gente vai trabalhar numa planilha em separado. Vou pegar
o nome aqui de cada uma das amostras, tá? Ctrl C. Daí a gente já fica sabendo o que é cada um deles. O que seria agora, né, o pente fino? Eu vou aumentar bem o zoom aqui para a gente fazer. Eu tinha comentado anteriormente, né, que às vezes pode ter algum erro de digitação, né, algum caractere a mais. Aqui nesse caso do álcool, tá? O álcool está escrito corretamente. E aqui também, só que a gente observa que ele tem um espaço aqui, ó, e esse espaço faz com que o Excel considere como se fossem dois termos diferentes. Tá? Mas a gente sabe que álcool é a mesma coisa, né? Então a gente vai inserir uma nova, e aí eu gosto de usar uma outra cor, tá? Quando eu vou fazer isso, para a gente saber que a gente mexeu nesses dados, digamos assim. Já que a gente vai deixar tudo num descritor só, ó, a gente vai fazer uma breve soma. Ó. 0 mais 1, 1. 2 mais 1, 3. 2 mais 0, 2. 0 mais 0, 0. E 1 mais 0, 1. Né? A gente fez essa soma aqui. Agora a gente pode apagar isso aqui. Seguimos e aqui a gente observa que já tem um outro encontro, né? Alcoólico. Aqui por um erro de digitação, né? Foi colocado alcoólico na letra A, enquanto aqui está correto, né? O alcoólico no segundo O. Então, vamos fazer a mesma coisa. Alcoólico. 2 mais 0, 2. 1 mais 1, 2. 3 mais 0, 3. 1 mais 0, 1. E 2 mais 0, 2. E aqui a gente apaga esse que está repetido. Alecrim, amilcar, amadeirado, anis, acho que aqui vai sem o acento, banana, baunilha, café, canela, caramelo, cardamomo, cedro, chá. Ó, chá aqui apareceu 2 vezes também. Vamos ver por quê. O chá aqui não tem nenhum espaço e o chá aqui tem o espaço. Então a gente vai fazer isso. Né? Chá, vou colocar em amarelo. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1 e 1 mais 1 é igual a 2. Chá de laranja, chocolate, cítrico, citronela, cravo, cravo da Índia, doce, doce de abóbora, doce ou menta, erva, erva doce, ervas, especiarias, eucalipto, floral, framboesa, frescor, frutado. Ó, o frutado aqui já aparece 2 vezes. Mesma coisa, tem um espaço aqui e tá vendendo o nosso frutado. Vou inserir uma nova linha, colocar o frutado para cá, pro amarelo. Tá? 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. 4 mais 1, 5. 4 mais 0, 4. E 4 mais 1, 5. Frutas cítricas, frutas de caroço, frutas vermelhas, gelol, herbáceo, herbás, laranja casca cozida, lavanda, lima, limão, maçã, menta, menta. Aqui novamente, ó, a gente observa que esse menta aqui tá com um espaço, por isso que ele considera a mesma coisa. Então aqui a gente vai criar o menta, vai deixar em amarelo. 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 2. 0 mais 0 é 0 e 1 mais 0 é 1. Excluir. Morango, neutro, noz moscada, aqui eu vou alterar, noz moscada. Patchouli, nunca ouvi falar, o que é isso? Pêssego, aqui vamos colocar correto, né? Pêssego, não pêssego. Pêssego em calda. Picante, pimenta do reino, pinheiro, pinho, pino, pinos. Químico, sândalo, tem acento. Tangerina, toque doce, vegetal, vinoso e zimbro. Vejam, a gente tinha 69 descritores sem filtrar, né? Que a gente já cai para 64. Tá? Até vou tirar essa linha aqui de cima. Outra coisa que pode acontecer, tá? A gente fazer uma interpretação. Né? É muito difícil, as pessoas se manifestam de modos diferentes numa ficha de análise sensorial. Isso aqui é doce e menta também ou é um doce de menta? Né? É complicado da gente
interpretar isso aqui. O que eu faço, tá? Quando acontece esses casos aqui, tá? Eu vou deixar destacado em vermelho, tá? Eu geralmente, tá? Como se tratam aqui ó, de duas famílias diferentes, a família do doce e a família da menta, né, que iria mais para um vegetal, eu vi que tem só uma entrada aqui. Então eu vou contabilizar uma para o doce, tá? Uma a mais para o doce, então 5 mais 1, 6. Até vou deixar em amarelo aqui também. E uma para menta, porque eu acho que apareceu menta aqui também, né? E foi nessa coluna aqui do lado, ó, na quarta coluna. Então eu vou colocar uma citação aqui também. E vou apagar. Poderia trabalhar aqui no erva e ervas? Poderia, mas daqui a pouco a pessoa se manifestou de um modo diferente. Para a gente tentar interferir o mínimo possível, né? Eu acho que é de bom tom nós não mexermos nesses dados aqui, tá bem? Então, aqui está a tabulação dos descritores individuais, tá? Temos 63 descritores. E agora a gente vai incluir as famílias, né? A gente vai incluir as famílias para que depois a gente consiga fazer uma tabela legal, para a gente ver também quais são os descritores individuais mais presentes. Bom, então como o vídeo está um pouco extenso, essa parte da tabulação das famílias, eu vou criar um vídeo a seguir ali, e aí faço o upload para que vocês vejam aí como é que a gente faz essa tabulação, né? A gente já fez a parte mais difícil, que é dos escritores individuais, aí a gente vai na sequência aí para essa tabulação das famílias, tá bem? Até o próximo!